Vamos nessa começar mais uma edição do CryptoStorm. Eu sou Vinícius Bazan, tô aqui com você e hoje essa edição tá perigosíssima. A gente antecipou o Halloween aqui porque nosso queridíssimo Renan hoje não está presente e ele é a pessoa mais organizada para manter essa pauta no lugar. Então a gente vai bagunçar esse negócio como um todo. Já peço desculpas de antemão se esse episódio tiver 3 horas e meia, mas estarei muito bem acompanhado com meus dois companheiros aqui, um à esquerda e outro à direita, Paulo Camargo e Walter Rebelo, meu Walter Ego. E aí, galera? Pô, e aí, pessoal? Eu buguei aqui, você falou direita e eu tô na sua esquerda. Eu falei a minha esquerda não sei se eu falei a minha, mas... Bom, chama o VAR. De vez em quando eu confundo também as direções, mas nosso time de cripto tá aqui. A gente vai falar hoje sobre vários temas, né? Por isso até poderia durar 3 horas e meia esse podcast, mas em geral vamos falar de DeFi. E eu vou dar um jeito de até o final desse episódio de falar do Merge, porque estamos com o Walter. O Walter está de camisa preta. Preta, longa. Se você não sabe dessa piada, volte algumas edições atrás. Só procurar se tem Ethereum no título que você vai achar o Walter lá, você vai entender. Exato. Ah, eu tô de preto e branco, né? Pandinha aqui, ó. Então, o símbolo do Merge. Tá todo mundo combinando. E pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, você já deve ter percebido, se é que a câmera tá pegando, que a gente é pseudo-patrocinado aqui pela Google Play. Acabamos de ganhar um brinde de um evento... brincadeira, a gente não é patrocinado. A gente acabou de sair de um evento da Google. Inclusive tem algumas coisas legais pra compartilhar desse evento. Tava eu e o Paulo lá. Sim, a gente tem uma segunda família aqui na Empíricos. A gente trabalha com mobile. Foi um evento muito bacana sobre apps. Você quer falar do sorvete que você tomou? Não, vamos deixar para um momento áureo. Então, se você quiser descobrir Bully sobre o sorvete... Deixa pro Bully Isso, exato. Nossa. Fica aí com a gente, daqui a pouco a gente fala mais sobre o sorvete da Google. Bom, vamos lá. Antes da gente seguir aqui na nossa pauta, eu te convido, obviamente, a curtir esse episódio, dar o seu joinha, onde quer que você esteja, compartilhar com seus amigos, seguir a gente nas redes sociais, ativar sininho. Já falei todas as ações sociais possíveis, mas assim, dá aquela força, porque o CryptoStorm só sobrevive com o seu engajamento, a sua presença aqui, ainda que sejam apenas 3 ouvintes que nos escutam aqui semanalmente. A gente separou esse episódio para falar sobre um tema que eu sei que ele chama muito a atenção das pessoas, as pessoas querem saber, porque é um grande universo que se abre com o universo das finanças descentralizadas, ou o DeFi, Decentralized Finance. Aqui a gente vai falar sobre vários aspectos que permeiam, né, e definem esse grande movimento econômico, mas eu acho que a gente não poderia deixar de começar esse episódio definindo o DeFi, com todos os trocadilhos possíveis aqui. Então eu vou queria que vocês dois falassem sobre as perspectivas de vocês, o que é DeFi, começando pelo Paulo. Bom, em 30 segundos. 30 segundos? Primeiro, né? Quem tem medo do DeFi, né? Quem tem medo do bicho-papão? Acho que quando a gente fala de DeFi, uma grande parte dos bancos se treme toda, né? Então, DeFi, na verdade, é uma maneira de você ter um ambiente, né, descentralizado ali de finanças, né? Então, seja transações financeiras, como produtos financeiros, sem você ter aquele intermediário, que são os bancos, né? Então, acho que esse é o grande ponto ali de DeFi. É você trazer isso para a tecnologia de blockchain de maneira mais eficiente, visando ali, né, sempre um melhor ambiente para o usuário final. Então, acho que é esse o grande ponto, né? E por que traz tanta polêmica também, né, esse setor. Walter, réplica. Perfeito. Cara, é bem nessa linha. Você tem serviços financeiros. No modelo tradicional, os serviços financeiros eles são oferecidos por grandes instituições. Essas instituições obedecem às regras, enfim, daquela sociedade, daquele governo, daquele país. No ambiente de DeFi, tanto a ponta da oferta quanto a ponta da demanda estão obedecendo a essa entidade que é o contrato, né? E se você pensar, tudo que a gente faz aquilo no mundo é contrato, né? Se eu abro uma conta no banco, aquilo é um contrato, e o banco ele tem certos direitos sobre... eu tenho certo direito sobre aquela conta, o banco ele tem certo direito sobre o que pode ser feito ali ou não pode, e tá tudo naquele contrato, né? A diferença é que às vezes esses contratos na vida real eles podem ser quebrados, manipulados, alterados, e não que isso não aconteça em DeFi, mas isso pode acontecer de uma forma muito mais previsível para quem é usuário. Acho que uma das grandes vantagens de DeFi é a transparência, e do modelo tradicional, né, você vai ouvir muito no ambiente DeFi falar de duas coisas, né? Modelo permissionless e trustless. Então, no banco tradicional, você precisa, né? Você quer, por exemplo, tomar um crédito. O banco vai decidir se ele vai te dar esse crédito ou não.
No ambiente de DeFi, você acaba tendo protocolos que, por serem permissionless e trustless, primeiro, você não precisa da permissão de ninguém, né, para utilizar aquele protocolo. Você não precisa de um KYC, né, que é o Know Your Customer lá, né, que é basicamente você se identificar, você só precisa ter um endereço. Então, qualquer pessoa pode interagir com os smart contracts. E no sistema de trustless também não existe aquela contrapartida ali de, eu preciso confiar na sua parte, né, para isso acontecer. Porque é tudo feito de maneira programada, automatizada e transparente para o usuário, né? Então essa é a grande beleza da coisa. E esse lance de DeFi, ele é muito novo, né? E você tem um lado muito bom de você ter toda essa transparência, tudo colocado em código, mas também realmente extremamente experimental e com muitas falhas ainda, né? Até tinha separado aqui pra gente falar de algumas notícias da semana. A gente teve a notícia recente aí da Mango, que é um protocolo em cima da Solana que teve um exploit. Você teve já mais de 3 bilhões em hacks esse ano de dólares, né? Em cripto. Boa parte disso está relacionado ao ambiente de DeFi. Então, acho que até para as pessoas, às vezes, que escutam sobre esse tema, fica um misto entre, nossa, isso aqui é uma grande inovação, uma grande oportunidade, e existe um grande risco, né? Então, é um pouco do que a gente vai trazer aqui para tentar desmistificar um pouco esse ambiente. Mas até queria trazer aqui um pensamento dessa semana, já me antecipando ao final, que eu achei muito legal, acho que casa muito bem com esse assunto do DeFi. Eu tava vendo um vídeo do CEO da Circle, ele chama Jeremy Allaire, não sei como é que pronuncia isso, mas ele basicamente estava falando o seguinte, né? Blockchain, no geral, é como se fossem Legos, né? Como se fossem bloquinhos que você pode montar. E aí você volta lá atrás na história, você pega o smartphone, por exemplo. Alguém criou o smartphone tem uma tela, e aí você descobre que você pode criar aplicações para aquele smartphone. Aí você vai e coloca um suporte ao 3G. Eu consigo transferir dados em grande volume. Aí alguém vai lá e coloca um GPS. Bacana, posso ter orientações. Mas foram grandes empreendedores, né, ou grandes mentes como o fundador da Uber, que juntou essas três coisas, né, o smartphone, mais o 3G, mais o GPS, para revolucionar a forma como você se move, né, revolucionar a mobilidade urbana. E DeFi, de alguma forma, é um pouco essa junção dos Legos, né? Você está pegando a blockchain, você está pegando o conceito de contratos, você está pegando o conceito das finanças tradicionais e juntando nesse Lego para criar algo que pode ser ainda mais revolucionário do que só os elementos separados. E aí, até para a gente definir um pouco, queria trazer uma outra questão aqui para a gente debater, que é, as pessoas acabam pensando em que tudo que é blockchain é descentralizado, pode ser ou pode não ser, né? Nem todo blockchain é descentralizado, mas existe essa aura. Só que aí, às vezes, as pessoas vão confundir o que é o conceito do CeFi com o DeFi. Sim. Porque a gente tem aplicações financeiras que não são do universo tradicional, mas estão em blockchain, que não é o DeFi. Então vamos falar um pouquinho disso para a galera entender o que, por exemplo, é um serviço financeiro dentro da Binance, ou da Coinbase, ou da FTX, e qual a diferença disso para uma Uniswap que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, acho que a principal diferença está na primeira sigla, né? Então, a diferença do CeFi para o DeFi é que o CeFi ele vem de Centralized Finance, né? As contrapartes ali do DeFi, né? Seria o alter ego deles, né? Voltando ali pro Walter Ego. Então, quando a gente está falando de CeFi, normalmente a gente está se referindo a uma exchange centralizada, né? Então, como a Binance, FTX, Mercado Bitcoin, e por aí vai, todos os outros players ali de exchanges. Então, você tem uma instituição por trás daquilo, é uma instituição, né? Uma organização mesmo, registrada em algum lugar do globo, diga-se de passagem, mas que você vai ter, então, uma organização clássica ali do modelo, né? De tem um governança CNPJ, daquilo. né? Exato, é uma empresa como qualquer outra. E aí, né, vai ter vários modelos de negócio. Normalmente também elas são custodiais, tá? Então, o que é isso, né? Então, basicamente, quando eu falo custodial, é que é como se fosse um banco, né? Então, o seu ativo financeiro fica lá depositado sob custódia daquela operação, né? Daquela empresa. Então, da mesma maneira que você faz o depósito na sua conta bancária e seu dinheiro fica lá dentro do banco, no ambiente de CeFi, né? Vai ficar na exchange as suas criptomoedas. Vai estar sob custódia deles lá, guardadinho no endereço deles. No ambiente de DeFi, aí a gente já muda um pouco os parâmetros, né? Então, aí normalmente um protocolo de DeFi, ele é controlado por uma DAO, né? Que é uma organização descentralizada autônoma, né? Autônoma descentralizada. Então você tem um corpo ali de governança que pode ser tocado normalmente pelos token holders, né? Então você passa por um processo de governança, são os token holders que fazem a votação, né? E ajudam no processo de desenvolvimento desse ecossistema, né? Quais são a motivação por trás daquilo.
e você acaba interagindo apenas com os smart contracts do protocolo, né? Então, com os contratos inteligentes lá, enquanto todos os seus ativos continuam na sua wallet. Você continua com custódia de tudo isso, né? Então, acho que essas são as duas principais diferenças ali. Falando aqui de CeFi, trazendo aqui para um ponto, né, examinando mesmo não só o que elas fazem, mas assim, o que elas são, como elas são, essas estruturas, né? Primeiramente, eu acho que são partes super importantes do mercado atualmente, porque, cara, qualquer usuário que nunca usou cripto vai para Binance, vai comprar a primeira cripto lá, vai ter aquela primeira experiência de estar, sei lá, num ambiente assim, meio corretora digital, para depois ter uma MetaMask, para depois entender essa mudança de paradigma, né? O Paulo mesmo falou ainda há pouco, para DeFi você precisa de um endereço, ele estava falando do endereço de carteira. Quando você vai logar lá numa Binance da vida, você precisa botar o seu endereço, o endereço da sua Físico, casa mesmo, né? Já tem uma piada do... Enfim, esse é um assunto para outra hora. Pediram o endereço do cara pra premiar ele e ele mandou... Exato, ele não mandou o endereço da carteira. Enfim. E CeFi é uma grande zona cinzenta, né? Porque não é um ambiente regulado. É você dar a sua custódia das suas criptos para a Binance. Então, tipo, se ela cessar saque, você não tem a quem recorrer. Você pode ali falar com atendimento ao cliente deles e tal. Só que isso, qualquer hora, isso pode explodir para algum lado, né? Não que isso seja algo urgente. E até colocaria mais, né? Porque o próximo ponto que eu ia trazer aqui pra gente falar um pouquinho do conceito de DEX, né? Que é a Decentralized Exchange, que é justamente a ponta similar a uma Binance, uma Coinbase no DeFi. E no limite, assim, eu acho que uma forma boa de você entender dentro de uma corretora, uma exchange centralizada, você pode até mesmo não interagir com blockchain nenhuma. Exato. Versus em DeFi, você necessariamente vai interagir com blockchain. E o que eu quero dizer? Se você, por exemplo, abrir uma conta numa exchange, mandou reais, só fez negociações ali e tirou reais, dependendo de como a exchange está estruturada, não houve uma interação sua com a blockchain. Tem uma interação dela, né, por causa das wallets, como que ela vai mover dinheiro para fazer conciliação e organizar esses fundos, mas você mesmo não está interagindo em nenhum momento com o blockchain. Já no DeFi você precisa. E você falou, né, assim, dificilmente a pessoa vai direto num ambiente de DeFi, né, porque a gente aprende por analogia, né, então, você conhece uma corretora tradicional de valores imobiliários, você já comprou ações, aí você vai lá e vê que uma Binance é parecida com um home broker, aí você vê, nossa, a DEX parece uma exchange e por aí vai, né? Ou às vezes não parece, porque também tem muitas coisas que não são iguais. Mas já que a gente falou em DEX, vamos explicar pra galera o que é, e se a gente conseguir colocar um pouco também dos benefícios de você usar uma DEX, além do fato de ser descentralizado, e acho que a melhor forma da gente explicar isso talvez seja explicando a Uniswap. Então, primeiro de tudo, né, uma DEX vem de Decentralized Exchange. Exchange é o nome que a gente dá para corretora, onde você faz as negociações. O descentralizado vem justamente de você não ter esse órgão central, né? Existem algoritmos ali que regem essas trocas entre as pessoas para que você possa trocar um ativo pelo outro de uma forma muito legal, né? Muito mais legal que na bolsa, que você tem que trocar Petro por reais e reais por Vale, aqui você pode trocar Petro por Vale. Exato. E você não sabe nem com quem você está trocando e está sendo feito de uma maneira completamente automatizada. Isso, assim, a gente tá falando aqui de DeFi, né? Então, quando a gente fala de SEX, ou CX, né? Pra ficar um pouco mais bonito a palavra. Pra não ficar... pra gente não ser censurado aqui pelo C, Spotify. pessoal, não é com S. Quando a gente fala, então, de protocolos, né? De exchanges descentralizadas, esse foi o primeiro experimento que surgiu no ambiente de DeFi, né? Então, foi o primeiro tipo de protocolo sobre finanças dentro de blockchains que surgiu. E, basicamente, qual é a proposta de um protocolo como esse? É basicamente realizar trocas entre tokens, né? Trocas ali com o mesmo valor monetário entre dois tokens diferentes. Hoje, né, quando você vai comprar, né, uma criptomoeda ou uma ação numa corretora ali no mercado tradicional, você, como o Bazan falou, você precisa de uma contraparte, né? Você precisa, então, por exemplo, eu, Paulo, quero vender 0,1 Bitcoin a $20 mil. Eu preciso de alguém querendo comprar esses Bitcoins nesse mesmo valor para a gente dar um match, né? Então, nessas ordens, e essa ordem ser executada para as duas pessoas, né? Então, aí sim tem a troca de valores ali. Esse é o modelo de order book, né, Paulo? Isso, exatamente. É o que a gente chama de order book, ou então, no português, livro de ofertas. Quando surgiu a Uniswap, né, que foi a primeira ali DEX do Ethereum,
ela veio com uma proposta bastante interessante, né? Como que você faz isso dentro do ambiente de blockchain? Porque pensa comigo, para quem já usou, né, uma blockchain e tal, sabe que para você mandar uma transação, você tem que pagar taxa, existe um tempo para isso acontecer, né? Porque demora, dependendo da blockchain, para isso ser processado. Então, quando a Uniswap surgiu, ela falou assim, poxa, DeFi ele vem para simplificar a vida do usuário. Não faria sentido usar um livro de ofertas que você precisa pagar uma transação no blockchain para enviar uma ordem, para depois ela ser executada, você pagar de novo uma transação. Se você quiser cancelar, você tem que pagar novamente essa taxa. Não é econômico. Então não é econômico. Então, assim, não teria nem o porquê isso de existir, né? Então é melhor fazer isso em CeFi, né? Fazendo uma exchange centralizada. Então o que eles inventaram foi um modelo de swap, né? Então, se vocês ouvirem essa palavra, é basicamente isso. Então, o que acontece você não precisa de uma contraparte para você fazer essa troca. É um modelo bastante inteligente, bem diferente, né, do que a gente tem no ambiente tradicional. Mas, basicamente, eu, Paulo, quero vender meus 0.1 bitcoins, eu posso ir lá numa DEX e trocar esses 0.1 bitcoins por outro token qualquer no valor equivalente. Então, eu não preciso ali de uma outra pessoa e isso é feito de maneira instantânea, né? Então, sem perder a custódia das minhas criptomoedas, né? Sem precisar passar isso para alguém, depois esperar voltar, isso é feito de maneira imediata. E uma coisa só para complementar aqui que eu acho que é bem interessante, porque se você for parar para olhar, DeFi é muito novo. Assim, até você tem experimentos que já existem há algum tempo, mas é muito novo como uma aplicação, com várias aspas aqui para quem está vendo a imagem, né, de massa, porque ele cresceu bastante em adoção. Hoje é algo que para quem está dentro desse ambiente é muito mais comum do que era no passado. E curiosamente, o movimento de jogos com NFTs, né, os blockchain games, que no ano passado cresceu muito, validou muito essa ideia também, porque virou uma forma do ramp up né, da pessoa em cripto. Então, eu tô num jogo, eu quero converter as moedas daquele jogo para Ether, ou para Bitcoin, ou para USDC, para alguma coisa. Esse modelo, né, essa ideia do swap, ele pegou, né? Foi uma coisa que ele ganhou utilidade num outro contexto que não era só aquela relação do financeiro tradicional. Porque ali já é muito claro, né? Assim, eu tenho um ativo que eu quero trocar por outro, qual a forma mais eficiente de fazer? É você trocar esse ativo por uma moeda e depois comprar ou você trocar um pelo outro? Isso é muito claro. Mas dentro do ambiente de jogos você ganhou mais uma validação. Então, mais um elemento aí de que esse negócio está evoluindo e vai surgir alguma outra coisa daqui para frente que vai dar mais uma validação para DeFi, né? Isso que a gente nem falou dos outros mecanismos de DeFi, a gente só tá falando de exchange, né? Exato. Cara, aqui pegando um pouco do que o Paulo falou, Index é muito legal porque você dá a oportunidade de qualquer pessoa ser um provedor de liquidez, de ser um market maker, né? Então você tem esse modelo que é o chamado AMM, no caso da Uniswap, né? O market maker automatizado, o automated market maker. Isso aí permite que qualquer pessoa, você, tenha ali um saldo de sei lá, Ethereum ou Uni, né? O token da Uniswap, seja um provedor de liquidez e tenha um retorno sobre isso. Logicamente, tem os caviares aí, né? Para você ver se de fato isso vale a pena. Uma coisa que, pegando agora da parte que o Bazan comentou agora por último, sobre outros use cases para DeFi, cara, uma coisa que eu tava pensando esses dias é sobre NFTs em DeFi, né? Quando você pensa assim, poxa, a partir do ponto em que a gente começar a ver mais real world assets, né? O que é isso? Ativos do mundo real, representados e formalizados em forma de NFT, no ambiente de blockchains, né, por exemplo, Ethereum, você vai poder usar isso como colateral para pegar um empréstimo. E, cara, você vai ter um outro sistema financeiro que provavelmente vai funcionar do lado desses outros sistemas financeiros, né, que a gente tem de bancos de juros de poder pegar empréstimo. Você vai ter uma outra possibilidade de tá pegando um empréstimo, ou então tá provendo liquidez através de ativos do mundo real que estão, por exemplo, tokenizados naquela blockchain. Então, assim, existe isso hoje em dia, cara, de uma forma muito incipiente. Mas são coisas que a gente pode prestar atenção e que podem, de fato, acontecer mais pra frente. E você estava falando de automated market makers e tudo mais, nem é o espaço onde a gente entrar em tanta profundidade, mas uma coisa que eu acho legal de falar, eu queria até falar um pouquinho sobre, no fundo, assim, responder a pergunta. Por exemplo, Uniswap, vale a pena investir? Né? Por onde que eu invisto em DeFi? A gente pode olhar para staking, tem um monte de formas diferentes, né? Que também vamos falar daqui a pouco. Mas uma coisa que acho que as pessoas às vezes não param para relacionar, que é o seguinte: volta lá na ideia da mineração do Bitcoin, né?
por que que uma pessoa vai ter todo o trabalho de colocar as máquinas lá e tudo mais e montar uma operação de mineração? Não é porque ele é bonzinho, não é Uhum. porque ele quer fazer o bem para a rede, pode ser também, mas é principalmente porque existe um mecanismo de incentivo que premia essa pessoa e para aquele agente faz a conta, deve valer a pena, que faz ele ficar lá e faz ele principalmente agir de forma honesta, né? Porque é mais caro ele tentar agir de forma desonesta. E no ambiente de DeFi também, a gente poderia aqui tomar esse exemplo de você prover liquidez, você ser um formador de mercado, você como usuário passa a conseguir ser um agente daquele ecossistema que faz ele funcionar e não só um usuário que vai acessar a funcionalidade. Então é como se você fosse, se você pegasse uma corretora tradicional, você não fosse só o investidor que está usando a corretora, você também é o mecanismo de sustentação daquela operação. E por que você vai fazer isso? Porque você tem um mecanismo de incentivo Exato. que vai te pagar, né, ou vai te dar algum retorno por esse esforço que você está tendo. Então, o legal do DeFi não só é toda essa inovação do ponto de vista de infraestrutura, e aí você tem bancos, você tem bolsas olhando para essa infraestrutura para ver como que elas podem melhorar a eficiência, né, das suas tecnologias, até porque, né, mesmo a B3, que é bem recente, o sistema já tem algum tempo, então assim, você sempre vai olhar para melhorias. Mas também porque você, como usuário, como investidor, pode fazer parte do processo, e obviamente você está aqui ouvindo o CryptoStorm, sabendo desse papo muito antes da maior parte da população brasileira e mundial, você pode ser uma pessoa que se beneficia disso e acaba ganhando bastante grana, simplesmente por fazer parte desse ecossistema e colocar um pouco do seu esforço e do seu trabalho, né? Eu acho assim, por exemplo, para deixar um pouco mais claro esse modelo, por exemplo, de DEX, né? O Walter falou aqui de AMM, como você ser o provedor de liquidez. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu gosto de fazer um paralelo de exchanges descentralizadas com quase como uma casa de câmbio. Então, o modelo de negócio é parecido. Então, imagina o seguinte, eu tenho reais, vou trocar por dólar, eu vou numa casa de câmbio, e a casa de câmbio ali vai ter sua reserva, né, de reais e dólar ali disponível para troca. Vou pegar meus reais, trocar por dólar. Se eu quiser vender meus dólares depois, eu posso depois ir lá e trocar novamente por reais, né? Então a DEX, ela faz isso, né? É basicamente isso. A diferença é como que a casa de câmbio ganha dinheiro. Bom, tem uma empresa ali por trás que é dona dessas reservas, né? Então, a casa de câmbio, ela ganha te spreadando, né? Então, basicamente, né, tem taxas de câmbio diferentes para venda e compra. No caso da DEX, isso não existe. É a mesma taxa. Mas que, em contrapartida, eles cobram uma taxa bem pequenininha de transação. Só que a DEX, né, o protocolo, ele não é dono dessa reserva de reais e de dólar. Quem que é dono dessa reserva ali, na verdade, são os próprios usuários da DEX, né? Então, é isso que o Walter estava tentando explicar ali em você ser provedor de liquidez. São os próprios usuários que depositam esses ativos dentro do protocolo e outros usuários vão usar essas reservas, então, para fazer essas trocas. Em contrapartida, como eu estou depositando lá, eu ganho essas taxas de transação que a DEX cobra, né, do usuário que está fazendo as trocas. E aí a gente não falou até agora uma coisa que é super importante no meio disso tudo, que é esses projetos, normalmente eles possuem um token nativo, né? Então, se você quer investir em Uniswap, você compra o token Uni. Se você quer investir, sei lá, em Maker, você vai comprar a MKR. Isso. E por aí vai, né? Para cada um dos projetos. Vamos focar nesse exemplo da Uniswap, né, porque eu acho que é uma grande porta de entrada de DeFi. Como é que funciona esse token e por que é bom ou não investir nele? Cara, o token Uni, ele tem, em essência, duas utilidades. Um é governança, então o Paulo comentou agora, né? Se você negocia lá na Uniswap, o protocolo vai te cobrar uma taxinha. Essa taxinha vai para onde? Vai para o dono do protocolo? Entre aspas, sim. Vai para a tesouraria do protocolo. Essa tesouraria, ela vai ser operacionalizada por aqueles que têm controle sobre o protocolo. Quem tem controle sobre o protocolo? Os holders de Uni. Então, o token Uni, ele se classifica num tipo de token que a gente chama tokens de governança, né? Logicamente, é o token de DeFi, mas a utilidade principal dele é governança, no qual um token equivale a um voto dentro daquele protocolo, né? Fora isso, dada a determinação dos holders, né, dada uma votação, é possível também que que a gente chama de fee switch, né, como se fosse, qual seria a tradução de switch? Liga e desliga? É um disjuntor de... Nossa. Justo. Um interruptor de tomada ali, um interruptor de lâmpada. É como se fosse um interruptor, certo? Em que ele pode estar ligado ou desligado. Se ele estiver ligado, ele vai pegar uma parte dessas fees
que estão sendo capturadas pelo protocolo e vai usar para recompra de unis, né, de recompra do token. Para que, como se fosse um buyback de ações, né? Então você vai aumentar o preço do token através desse fee que está sendo cobrado pelo uso daquela plataforma. Então, assim, você tem o token único que tem essas especificações, né? E daí, por isso que é importante o nosso trabalho, né? Porque cada token vai ter o seu próprio tokenomics, quanto de supply que tem, para que serve, quem é que tem, como é que tá a distribuição. Uma série de perguntas que a gente tem que fazer na hora de analisar uma coisa dessa. Para quem gosta aí de diquinhas, né, sobre cripto, Uni aqui deu pra vocês perceberem que a gente gosta bastante, né? Sério? Eu ia falar que não era pra abrir. E acho que até esse fee switch aí, né, esse interruptor de taxas que o Walter falou, ele é bastante recente, tá, gente? Não é... Ele nunca foi ativado até Exato. algumas semanas? Então esse foi, na verdade, uma proposta que passou em governança recentemente e está sendo implementada, né, nos últimos tempos aqui. Então também é uma oportunidade de exposição ao ativo que a gente gosta bastante. Acho que com isso traz bem mais valor para o token em si, que antes era simplesmente governança, e não tinha um mecanismo para capturar valor, né, do protocolo, além, né, da especulação ali atrás do ativo. Então acho que é bem legal esse momento aí para investir em Uni também, né? Mas antes de a gente passar para aquela parte final, que a gente já vai pensando no seu bearish. O bullish aqui todo mundo já tem, né? Já pode reutilizar. Mas vai pensando no seu bearish. Mas a gente falou muito de DEX, né? A gente falou da Uniswap. Eu queria só passar rápido aqui sobre outras vertentes do mundo de DeFi que tornam ele tão interessante, né? Então, primeiro, você tem paralelos com serviços financeiros tradicionais, por exemplo, empréstimos, né? Então, Aave, por exemplo, ou AVE, né, como os americanos gostam de falar, não sei como é que é a pronúncia correta, mas AAVE é um protocolo onde você consegue fazer empréstimos, você consegue colocar o seu ativo lá para ser emprestado, e aí, obviamente, sim, não é exatamente igual o empréstimo de crédito ali do banco, mas você consegue traçar um paralelo. Então, existem protocolos que vão nessa linha de outros serviços financeiros. Sim. Existem protocolos como Synthetix, que tenta criar tokens sintéticos, e você pode até pegar um ativo real e sintetizar ele em um token. Você tem protocolos como o DYDX, que vão para uma linha de um negócio que lembra o mercado financeiro tradicional, mas começa a colocar pitadas específicas de cripto, que é a parte de perpétuos, né? Você criar contratos futuros sem inspiração. Então, o ambiente de DeFi é extremamente amplo, né? Para você que está ouvindo a gente, ele vai criando cada vez mais uma gama de serviços financeiros, alguns que têm um pezinho no mundo tradicional e outros que vão virando uma coisa full cripto. E daí que é importante lembrar que esse negócio está muito no começo, né? Quando a gente fala do DeFi Summer, que foi a grande epítome ali do movimento de DeFi, não faz tanto tempo. Então ainda está evoluindo, a gente vai ver, infelizmente, muita quebradeira, vai ter protocolos que vão ser hackeados, isso faz parte muito desse movimento open source, né? Mas a gente vai ver muita inovação acontecendo. E por último, né, falando de um ponto aí, vou jogar aqui na roda pra gente comentar rapidinho, que eu tenho certeza que todo mundo que ouviu falar sobre DeFi acaba chegando nesse termo e quer saber como fazer, que é como gerar renda passiva. Então a gente fala principalmente das estratégias de staking. O que é esse negócio e é tão bom quanto parece? Putz, acho que assim, primeiro, a gente usa staking, né, o termo staking, para um monte de coisa diferente. A palavra, o termo é usado de forma errada. Exato, porque a gente tem vários tipos de staking, mas eu vou falar aqui do tipo voltado para DeFi, tá? Então, quando a gente está falando staking de DeFi, normalmente, né, a gente está falando de você pegar um token, né, pode ser o token de governança, por exemplo, de algum protocolo, e você depositar ele dentro de um smart contract. Então, o que acontece? Alguns protocolos de DeFi, assim como, imagina uma ação, né, negociada na bolsa. Para a empresa, é interessante que você não venda a ação dela, né, continue segurando essa ação, faça o buy and hold ali. Então, o que essa empresa faz normalmente? Para quem já teve, né, ações ali no mercado de capital tradicional, sabe que tem algumas empresas que, por exemplo, pagam dividendos, né? Então, eles pegam uma parte do lucro daquela empresa e divide entre os acionistas da empresa. O staking tradicional aqui, muitas vezes vai puxar um pouco esse tipo de mecanismo. Então, você tem ali o token Uni, por exemplo, não é interessante que você venda mercado
esse token, né, se todo mundo começa a desfazer, porque o preço do token vai cair. Então, o que acontece? Né? Para você participar, às vezes, do processo de governança, alguma coisa assim, você precisa fazer o stake nesse token e, em contrapartida, você pode ganhar uma recompensa. Não estou usando o Uni aqui, mas é mais amplo do que isso, tá? O Uni nem é um bom exemplo nesse sentido. Mas você vai ter protocolos, então, que você, ao fazer o staking nesse token, ele pode ser tanto líquido quanto ilíquido, né? Então, o protocolo ele pode te ofertar uma recompensa versus você travar esse token por um tempo, né? Como se fosse uma poupança programada ali, alguma coisa do gênero. Ou então você pode colocar e tirar a todo momento, né? Então existem esses dois modelos. Mas a função intrínseca ali por trás do staking é você receber uma recompensa por você delegar esses tokens, colocar esses tokens dentro de um smart contract. Perfeito. Quer adicionar alguma coisa? Cara, não, acho que é muito isso aí, né? Se a gente for botar assim no português mesmo do dia a dia, é meio que botar o seu na reta, né? Se você tá falando mais pra, tipo, um staking de Ethereum, por exemplo. Que assim, a gente pode considerar isso DeFi de uma certa forma, mas nem tanto, né? Porque, tipo, se a gente tá falando de renda passiva, esquece o nome staking. Você tem algumas possibilidades, né? Você pode fazer provimento de liquidez. Então você pode ir lá num, sei lá, contrato da Aave em que tem PA, Ether, USDC, e você pode prover liquidez com esse PA. Você bota lá um Ether e o equivalente de um USDC ali dentro daquela pool, né? Que pool aqui está instanciado em um contrato. E esse contrato vai te cuspir ali um rendimento de X% que você vai saber previamente. Agora, se você está falando de staking de Ethereum, esse staking ele tá fazendo alguma coisa, né? O de provedor de liquidez, ele está incentivando aquele mercado, né? Ele está possibilitando aquelas trocas. Staking de Ethereum, por exemplo, já é um staking de você tá comprando a segurança da rede. Não vou adentrar aqui muito no assunto, que aí já foge muito de DeFi. Não, né? mas até assim, só pra gente fechar esse tema, né? A gente acaba ouvindo muito o nome staking porque ele foi banalizado no bom sentido, né? Da forma assim, de generalizar o que significa, no fundo, o que a gente chama de yield farming, né? Ou Exato. de estratégias de yield, de você gerar retorno. Elas podem ser de variadas formas. O staking per se, ele seria de fato você colocar o seu na reta, que seria muito mais próximo do que é o Isso. staking do Ethereum. Eu vou ajudar a validar a rede, a dar mais segurança a ela. E por isso eu tenho um mecanismo de incentivo da própria rede me pagando, que é diferente de um mecanismo de incentivo de uma rede que é, cara, coloque aqui para você tirar liquidez do mercado e por isso eu te incentivo com outro mecanismo, com outra taxa, que ainda é diferente de você colocar os seus ativos para gerar liquidez no protocolo. Então eu tenho o Ether e tenho o USDC, coloco ambos lá para prover liquidez para aquele ambiente e tem um retorno também, mas aqui, assim, cada mecanismo vai ser diferente. Então, para você que está ouvindo a gente e gosta dessa ideia de renda passiva, acho que as principais dicas para você são, primeiro, tente entender a cada caso que você está avaliando como de fato é um mecanismo de incentivo, porque cada um deles carrega um risco diferente, né? Você colocar o seu Ether em staking de fato lá, ele vai te dar um APR, né, um retorno menor, não é à toa, né? Porque aquele é o mecanismo que balanceia aquela rede para ela ser equilibrada. Se o incentivo fosse muito maior, provavelmente estaria desequilibrado. Ah, mas eu estou vendo um site que paga 80% de retorno anual. Beleza, isso pode acontecer e pode ser válido, mas tenta entender naquele cenário se faz sentido, né? Porque às vezes pode ser um mecanismo que está muito agressivo, vai desbalancear aquele protocolo, pode ser que ele é alto porque o token está sujeito a uma volatilidade muito maior, lembrando sempre que você está exposto ao preço do token, né? Mas deixaria aí como uma dica, um dever de casa aí para os nossos ouvintes, de se aprofundar um pouquinho mais nesse ambiente de DeFi e, obviamente, também sempre comentar aqui no YouTube, mandar as suas perguntas para a gente entender o que mais a gente pode trazer para vocês, porque eu sei que dúvidas vão surgir de monte aqui. Nossa, e a depois gente esse vai monte de palavra, coisa estranha que e a gente gente tá vai falando aqui. gerando novos episódios aqui específicos. Tenho certeza que vão pedir pra gente fazer um episódio só sobre staking. Oba. Porém, nosso tempo é curto, estamos chegando na reta final. E aí eu já queria jogar para aquele momento. Deixa eu só ver se o Renan é um cara, fantástico. Ele não está aqui com a gente hoje, mas ele mandou uma pauta, né? Então deixa eu ver se eu não tô deixando passar nenhum ponto que ele falou aqui que poderia ser legal. Mas se eu tô vendo certo, eu não pulei nada. Então queria passar para o nosso quadro aqui do nosso Bullish ou Bearish. E a gente já estimulou aqui, já levantou algumas possibilidades de Bullish. Mas só pra gente recapitular, aguardem as suas aí. Eu quero que vocês juntem com uma ponta Bearish. Pode ser em DeFi, pode não ser em DeFi. Quem tá já na mão aí já pode começar. Bom, o meu bullish aqui já foi pra Curve, né? Mas o outro protocolo que eu ia falar, eu já falei em um podcast passado, que é GMX também. Também é de DeFi. Bullish 2.
Bullish 2. Então são 2 bullishes aí pra vocês. E quanto a bearish, em dobro também, é o sorvete do Google. Porque, meu Deus do céu. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser ativo. A gente tava num evento, eu peguei um sorvete, o Bazan, ele confundiu o sorvete com um patê de azeitona. Pra Muito você bom ter também. noção, pra vocês visualizarem, construir a imagem mental do Ele sorvete. era roxo Ah, e esquisito. Eu achei que fosse chocolate, na verdade era de morango e ele era vegano. Então aí você imagina a qualidade do sorvete, né? Então bearish sorbet. é sorvete da Google vegano e que parece ser uma coisa boa, mas na verdade não tava nada bom, igual muito protocolo de DeFi que a gente tem aí pelo mercado de criptoativos. Cara, vamos lá. Meu segundo bullish, né, em token, eu diria que é LDO, Lido. Eu acho que é um serviço interessante, liga aqui com um pouco com o que a gente estava falando, né? E eu acho que é interessante justamente, tá, que é um token de governança e tal, mas o serviço que Lido possibilita para Ethereum e que vai, por exemplo, possibilitar para Cosmos, nessa versão 2.0 que a gente até comentou em podcast da série, é muito oportuno essa oportunidade de mercado mesmo, porque, por exemplo, pensa, se você vai fazer staking de Atom, né, que é a cripto do ambiente da Cosmos, você está incentivando o ambiente como um todo a fazer o staking daquele token para receber uma recompensa, mas ao mesmo tempo aquele token ele é usado para fazer transferências ali, pequenas, né, então meio que um vai contra o outro, né. Quando você tem um protocolo que possibilita o chamado staking líquido, e aqui só para fazer um gancho aqui com tudo que a gente já falou, né? Você deposita o seu Atom na Lido, a Lido te cospe lá um token em troca, que é o que deixa esse Atom líquido, né? Que é o Wrapped Atom, ou Wrapped Ether. No caso é Staked Ether, né? Então, Lido vai possibilitar que tanto um protocolo cumpre a sua segurança, né? Através de staking, mas que possibilite essas transações, possibilite DeFi, possibilite a liquidez desse token que está assegurando a segurança de um protocolo. Então, por isso Na que eu verdade, é gosto de como se você criasse um mercado de um token que está em staking, né? Então, imagina, eu tenho um fundo de investimento, então eu tenho cotas desse fundo, mas eu posso, ao mesmo tempo, vender e comprar essas cotas para outra pessoa, sabe? Perfeito, Posso usar é isso. como garantia de um empréstimo. Aham. Isso não existe no mercado tradicional, né? Então a Lido é um protocolo que... Entra na parte desse Money Legos, né? A gente consegue Exato. combinar as diferentes partes do ecossistema cripto. E para eu terminar aqui, vocês tiveram mais trabalho, vocês quiseram achar um segundo bullish, eu vou ficar no meu. Meu bullish da semana para DeFi é Uniswap. Como eu falei, se você não tem nada de DeFi ainda, entendo que é a sua porta de entrada e você deveria ter um pouquinho. E bearish, eu vou trazer aqui um diferente que a gente não falou, é um finado morto-vivo, é um zumbi. Anchor. Anchor, que era da rede da Terra, tinha uma proposta bastante interessante, né, de ser como uma poupança desse mercado cripto, né, digital, mas o meu bearish aqui vai principalmente não pela ideia do projeto, mas porque esses tokens do ecossistema de Terra, eventualmente eles dão uma pampada, eles aumentam de preço repentinamente, de forma muito desproporcional em relação ao restante do mercado, as pessoas acabam saindo para comprar, e depois eles dão uma dampada, ou seja, provavelmente esse negócio está sendo um pouquinho manipulado, até porque tem baixa liquidez. Então, se você vir esse negócio subindo, eu ficaria bearish e não compraria. Ou entraria short, né? Sei lá, você quer fazer? Pode fazer. Nossa, arriscado também, hein? Não, tô brincando. Mas sim, só entra no bearish. Aqui é que a gente fala do long e short. Mas meu bearish seria para Anchor. E para agora a gente finalizar, a finalização mesmo, é o encerramento desse podcast. Frase ou pensamento da semana. Alguém tem alguma sacada aqui que eu compartilhar? Eu tenho anotado as minhas ultimamente, que aí eu tenho um banco de ideias tem aqui. Eu gostei da frase, ela não é nada assim complicada nem nada, mas tá no podcast dos nossos amigos lá do Market Makers. Dita lá pelo Tio Rico, né? Conforto é uma droga que vicia. Ame o risco. Era alguma coisa assim, tô parafraseando. Aí você vai lá ouvir o Market Makers, você vê a frase correta e um baita show do Tio Rico. Paulo, alguma aí? Não, eu queria fazer um paralelo ali com os 80% ao ano que você falou, né? Então, só queria lembrar todo mundo de que quando o milagre é muito, até o santo desconfia, né? Eu acho que é isso a frase. Mas é basicamente isso. Então, não confie em promessas ali
de valorização ou rentabilidade extremamente acima do mercado. Tenta entender o que tem por trás daquilo e os riscos associados. E trazer a minha aqui, que eu acho que casa muito bem com esse ambiente de DeFi, né? Porque o DeFi, no fundo, ele bate com o TradFi, com as finanças tradicionais, com os bancos. E a gente vê muitas empresas criadas no século XIX usando tecnologias do século XX para resolver problemas do século XXI. Não me parece um negócio que vai ficar aí por muito tempo. E aí está o DeFi. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, você chegou e ultrapassou esses inglórios 45 minutos de podcast, parabéns pra você, muito obrigado pela sua audiência, você pode compartilhar esse episódio, você pode curtir, pode mandar pra família, você pode marcar a gente no seu story, você faz o que você bem entender pra divulgar a gente aqui, dar aquele seu apoio, a gente se vê na próxima semana, muito obrigado aos dois que estão aqui comigo também. Valeu, pessoal, e muito obrigado por aguentar as piadas de tio do Bazana. Então, meus parabéns aí. Valeu, pessoal. Um forte abraço para todos. Vou montar meu banco de piadas. Semana que vem eu volto com mais. Valeu. Bearish piadas.